Após estrear com um decepcionante empate fora de casa na Venezuela contra o La Guaira, o Fluminense busca a sua primeira vitória na Copa Libertadores 2026, logo mais o Maracanã diante do seu torcedor contra o Independiente Rivadavia, o adversário mais forte neste grupo C. Portanto, um jogo crucial, num momento que não é positivo, clima tenso fora de campo. Zubeldia tem que acertar para conquistar esses 3 pontos e trazer tranquilidade novamente. A partir de agora, todas as informações dessa partida importantíssima para o Flu, tanto do tricolor quanto do adversário do time argentino que estreia em competições internacionais. Vem comigo para você ficar por dentro de absolutamente tudo de Fluminense e Independiente Rivadavia. Bora! Bom, começando já colocando na tela a tabela do GE para vocês, porque ontem, já na segunda rodada, tivemos o outro jogo do grupo. Bolívar e La Guaira ficaram num empate em 1-1. Resultado espetacular para o Fluminense. Ótimo, espetacular talvez seja um exagero, ok, mas é para mim o melhor resultado. É um empate que segura ali os dois, porque se o La Guaira vence, vai a 4 pontos, você começa a polarizar um pouco ali o grupo, ou o Bolívar vence, vai a 3 pontos, também já se aproxima, então o empate para mim é o ideal. O Bolívar tem 1 ponto, agora o La Guaira tem 2, e portanto, se o Fluminense vencer o jogo de logo mais no Maraca, já assume a liderança do grupo C, que neste momento pertence ao Independiente Rivadavia. E vale ressaltar que o La Guaira quase conquistou uma vitória, para ele já foi um resultado expressivo, né? É um time venezuelano, fora de casa, altitude, mas quase o goleiro, infelizmente, aquele goleiro que fez uma grande atuação contra o Fluminense lá em Caracas, ele não jogou, tá machucado, atuou um menino de 19 anos que acabou, coitado, entregando a bola nos pés do jogador do Bolívar, lembrando aquele lance com o Ronaldo lá atrás, na época do Cruzeiro, jogou a bola no chão, colocou em jogo, esqueceu que tinha um atacante adversário ali atrás. O cara foi lá, pegou a bola e fez o gol. Acredito que muita gente tenha assistido. Enfim, vamos falar do que nos interessa, que é o jogo de logo mais. E, cara, eu já começo falando para vocês da responsabilidade que o Fluminense tem. Isso aí, acho que não precisa, é redundância, né? Jogo em casa é um grupo que, quando foi sorteado, a gente falou, o Fluminense tem que fazer o seu dever de casa, conquistar os 9 pontos e depois buscar pontos fora. De preferência contra a La Guaira e o Bolívar. E já perdeu 2 pontos na Venezuela, contra um time que é muito mais fraco. O Rivadavia, todo mundo sabia, é uma equipe que não tem tradição na Libertadores. Nenhuma, né? É a primeira vez que vai jogar. Então, ainda assim, pelo desempenho que eles têm no Campeonato Argentino, a gente já sabia, conquistar pontos lá é mais complicado. Então tem que garantir contra os outros 2. Já perdeu ponto fora, já perdeu contra o La Guaira, não pode perder ponto jogando no Maracanã diante da sua torcida. Por quê? Aí eu vou falar do clima que a gente espera hoje para o Maracanã. Por que eu estou tocando nesse ponto que para mim vai ser extremamente relevante? Porque a gente vem de uma semana muito desgastante, uma semana muito ruim, com o Fluminense sendo prejudicado, perdendo pontos importantes, e com todo aquele absurdo fora de campo, uma crise criada pela própria diretoria do Fluminense, totalmente de graça e desnecessária. E isso pode respingar nos jogadores. Por que eu estou falando isso? Porque no fim das contas, quem entra em campo são eles. Quem comanda o time é o Zubeldia. E eles vão ouvir. Por isso lá atrás eu falei, olha, se o Zubeldia estiver de acordo com essa decisão, os jogadores também, se preparem, porque se vocês não ganharem esses jogos, Fla-Flu e o Rivadavia em casa, vai ter problema. Vão ter que ouvir. Então, qual a melhor forma de trazer o torcedor que está machucado, principalmente aquele torcedor que está machucado, está magoado, está bolado? Qual a melhor forma de trazer o torcedor para o lado, para o seu lado, para o lado do time? É demonstrando, desde o primeiro minuto, que vai para cima dos caras, que quer ganhar o jogo, que tá com vontade, que tá com disposição, que tá com tesão. Demonstrar que o Maracanã tem um dono. E esse dono é o Fluminense, na noite de hoje.
Isso tem que ficar claro desde o início. Porque demonstrando isso, e não precisa show, não precisa atuação espetacular, não precisa goleada, ninguém está pedindo isso. Mas demonstrando isso, o torcedor vai, pô, os caras estão querendo. Vamos deixar o que aconteceu fora de campo de lado um pouco, vamos esquecer, já está no passado, vamos olhar para frente, os caras estão querendo. E a torcida vai chegar junto, com 20, 25, 28, 30, não importa. Agora, se entrar murrinhando, se entrar com nhaca, se entrar com aquela marcha lenta, com todo o clima que já vem da última semana, aí o cenário a gente já sabe qual vai ser e não tem como cobrar absolutamente nada do torcedor. Então depende dos jogadores. É desde o primeiro minuto para cima dos caras, brigando, lutando por cada bola. Aí você chama... A receita é muito simples. Porque o Fluminense vai enfrentar hoje um time que chega no Maracanã com muita confiança, que vem fazendo um grande campeonato argentino, muito confiante e, entre aspas aqui, tá? Irresponsável. Por que eu tô falando isso? Cara, os caras estão jogando a primeira competição internacional. Os caras vão jogar no Maracanã contra o Fluminense, campeão da Libertadores 2023. E mais do que isso, eles não precisam desses pontos para se classificar. Na tabela do Independente Rivadavia, quando eles olharam lá o grupo, fala, pô, a gente tem que ganhar aqui em casa, os jogos em casa, contra o Fluminense a gente tem que pontuar aqui também, pontinho aqui, pá, ganhar do Bolívar, do Laguaira, fora também, mas lá no Maracanã, se perder, tá tudo bem. É um resultado lógico. Então os caras não vêm pra cá, sabe, jogo decisivo, se perder acabou, eles vão jogar leve. Leves. E isso pode ser um problema ainda maior para o Fluminense. Eles vêm para cá pela história. Eles vêm para cá para viver o sonho de uma vida para muitos ali. Isso é muito perigoso e não pode ser subestimado. Então o Fluminense tem que ter muita atenção, não só com a qualidade desse time, mas também porque é uma equipe que está vivendo algo muito especial e está num momento muito bom. Então vamos jogar bola, Fluminense. Vamos jogar bola com a Costa, sem a Costa, com Ganso, sem Ganso. É isso que a gente vai falar a partir de agora, com a provável escalação, sempre com o apoio da KTO. É claro, hoje não vai ser diferente. Você vai lá no link que está aqui embaixo, link específico para o jogo dessa noite, tá? Então, importante destacar aí, tem que usar esse link. Se você não tem conta lá na KTO e puder criar a sua conta, cara, muito importante mesmo. Só de criar ali a tua conta, faz seu cadastro ali, coisa rápida, 2 minutinhos, 3 minutinhos você fez ali, matou, pá, já ajuda muito. E aí depois você vai na aba promoções para você ativar a chance extra, tá ativada a partir de 1,80, odd 1,80, você ativa a chance extra de até R$30. Se você, porventura, fez uma entrada, montou que só combinada, vou arriscar aqui na vitória do Fluminense, perdeu, na próxima a KTO te devolve até R$30 em forma de crédito de aposta para você tentar novamente. Isso aí só tem na KTO. Hoje realmente não está simples. Eu tô indo, o Fluminense muito favorito. Eu achei uma odd até um pouco desregulada, tá? Sendo bem sincero, 1,48 com odd 8 para o Rivadavia, pelo momento dos dois times, achei uma odd bem um pouco fora, para não dizer muito. Não é por não acreditar no Fluminense, mas o momento dos dois times não apontam para tanto. Mas então ir na vitória do Fluminense hoje, 1,48 é uma odd muito baixa. E aí eu fui dando uma olhada ali, por exemplo, 2 gols do Fluminense hoje no jogo, vencendo por 2-1. Está 1,74 a odd. Já é um pouco mais vantajosa, porque no Adão tem vitória do Fluminense, gol do John Kennedy, 3,70. Não está tão atrativo assim. Mas é aquela história, você pode também montar uma combinada com o resultado do Fluminense, outros resultados na rodada, secar os rivais, e aí você utilizando a chance extra, você tem a oportunidade de se perder, pode recuperar depois. Tá, mas tem que usar o link que está aqui embaixo, tá, galera? Muito importante mesmo. Conto muito com vocês, claro, né? Lembrando, para maior de 18 anos, aposte com responsabilidade, não é para você pegar grana, depois vai colocar grana e vai te fazer falta, pelo amor de Deus. Aquele dinheiro realmente não vai te trazer problema se você perder, tá? Então vamos com a provável escalação do Flu, que deve ir a campo com muitas mudanças, talvez mais do que a gente inicialmente imaginava. Por que eu estou falando isso? Bom, a Costa, infelizmente, é certo, está lesionado. Nonato, Cano, Matheus Reis e Soteldo completam a lista. Todos estão fora do confronto.
Para o lugar do Acosta, essa é a nossa grande preocupação. Zubeldia vai escutar o torcedor e fazer aquilo que ele acredita ou acha melhor. Ou finalmente Zubeldia vai pensar como torcedor. Será? Isso significa escalar Savarino e Kevin Serna com Ganso no banco de reservas. Vamos colocar na tela aí uma provável escalação? Tá aí o campinho na tela. Fábio, Samuel Xavier ou Guga. Ele pode mudar as laterais, sempre é uma possibilidade. Pelo menos uma das laterais ele deve mudar. Tá? Pelo menos uma, se não as duas, mas pelo menos uma. Então, Guga ou Samuel Xavier, por isso como opção. James Freitas, René e Arana na esquerda. Tem uma chance relativamente alta do Arana começar esse jogo. Mas como eu não confirmei, até ontem à noite eu preferi não cravar. Tá? Ao longo do dia talvez a gente tenha essa confirmação. Aí no meio de campo padrão, Hércules Martinelli. E a dúvida, Savarino jogando como armador? Se for isso, Serna entra no ataque ao lado de Canóbio. A gente tem a última entrevista coletiva do Zubeldia falando que o Ganso é um meia natural e por isso ele seria um substituto natural para o Lúcio. É uma sinalização. E a outra, cara, é que o Zubeldia é extremamente conservador nesse sentido. A realidade é essa. Ele é muito conservador. Ele resiste a fazer algumas mudanças, a mudar algumas questões, opiniões. E tem a questão da famosa gestão de grupo, gestão de elenco, que a gente sabe que existe. E o Ganso é um cara problemático quando não joga. E aí, se ele não joga, ele tá vendo, pô, ele tá atrás do Lúcio, ele tá atrás do Savarino, que é onde ele deve estar agora, porque o Ganso, todo mundo sabe da qualidade do Ganso. Mas hoje ele não tem condições de entregar 45 minutos com intensidade. Ele não tem condição. Infelizmente. A pior opção para essa formação agora é o Ganso. E a melhor saída, se não tivesse outra situação, era até colocar um esquema com 3 volantes para o time se manter competitivo. A realidade hoje é essa. Negar isso é brigar com o campo. E aí o Zubeldia tem uma escolha a fazer. Ele bateu de frente em outras situações, como o Freitas, por exemplo. Bancou o Freitas e o Freitas está aí. Só que os resultados estavam respaldando. Agora, como a água começa a bater na bunda, o dele está na reta. Então ele vai ter que escolher entre um possível desgaste com o próprio Ganso ou um desgaste ainda maior com o torcedor. É o caminho que ele tem a seguir hoje. Vamos ver qual ele vai decidir, qual ele vai definir. Acho, pelos sinais que ele dá, ele iria de Ganso. Mas no fim das contas, porque ele sabe que não é a melhor opção, no fundo ele sabe, ele vai acabar escalando Savarino e Serra. Mas vamos ver se realmente isso vai se confirmar. E aí no ataque, talvez o Castilho seja até uma opção mais interessante. Por quê? A tendência é o Fluminense ter mais a posse. O Rivadavia talvez defenda com uma linha de 5. É um time que não faz questão do posse de bola, pelo contrário. É um time que dá a bola para o adversário, joga muito em transição e contra-ataque. E aí a tendência é o Fluminense ter mais a posse e pouco espaço vazio para atacar. E aí o John Kennedy é melhor para se movimentar nesses espaços vazios, tentar fazer o facão e receber a bola. Provavelmente não teremos tanto espaço assim. E aí o Castilho pode ser usado no pivô ou na bola alta. Para mim faz mais sentido a escalação dele amanhã logo mais do que o John Kennedy. Vamos ver se o Zubeldia vai pensar da mesma forma. O Fluminense tendo a posse, vai ter que tomar a iniciativa, vai ter que ir para cima, trabalhar a criatividade. E aí tem uma outra questão. Não jogando Lúcio nem Ganso. O Fluminense vai depender muito da criatividade do Savarino. Entenda bem, se o Ganso estivesse bem fisicamente, jogando minimamente bem, seria melhor o Ganso. Porque é um cara que vai organizar o time, é um cara que vai achar esses espaços mais verticais, é o espaço onde não tem. Para o cenário que a gente imagina. E aí você tem o Ganso e tem o Savarino, 2 jogadores criativos. Sem Lúcio, sem Ganso, vai depender muito da criatividade do Savarino. Porque os outros, operários. Então esse também é um fator que dificulta bastante porque a gente imagina que vai ser o cenário tático da partida. Mas não tem jeito. A postura é do Fluminense, é quem vai ter que ir para cima, quem vai ter mais posse de bola e aí vai ter que furar a defesa do adversário, que é uma defesa muito sólida também. Vamos ver rapidinho o que diz Canóbio, a Flu TV, sobre a expectativa para essa estreia em casa na Libertadores. Como sempre no futebol, trabalhando com muita humildade e indo para cima como demanda a instituição aqui do Fluminense. Fazendo o mesmo trabalho de sempre, com a filosofia de sempre nossa,
tentando colocar nuestro estilo de juego delante de ellos y también brigando y jugando futebol como a gente sabe. Muito bem, agora eu vou trazer informações aqui direto de Mendoza, na Argentina, meu amigo Federico Acosta, não é o Lúcio Acosta, tá? É o Federico Acosta que chega com informações do Independiente Rivadavia aqui no canal do Leste. Fala aí, meu amigo. Independiente de Rivadavia viajó este día martes rumbo a Brasil con la ilusión, la esperanza de traerse un buen resultado en su primera visita al Estadio Maracaná, con un equipo que atraviesa un muy buen momento, no solo en el plano local, ya que es puntero de su grupo en el torneo de primera división del fútbol argentino, sino también que lidera la tabla anual de esta temporada y además también es líder de su grupo de la Copa Libertadores de América después de haberle ganado en el partido inaugural al Bolívar de Bolivia en el Estadio Malvinas Argentinas. Un equipo, el que dirige Alfredo Berti, que viene marcando el camino en el fútbol argentino, un equipo que ya ha tenido sobradas muestras que puede dar mucho más, que parece que no tiene techo, que inclusive se ha podido recuperar en muchas adversidades, en varios partidos, que solo ha caído en 2 encuentros en la actual temporada, si contamos las 3 competencias que viene disputando el equipo mendocino, y que desde el punto de vista futbolístico casi no tiene grietas, con un arquero joven como Nicolás Volcato, que poco a poco se fue afianzando en la titularidad en el arco, con una defensa sólida, convincente, compuesta por jugadores, en algunos casos juveniles, en algunos otros futbolistas que no tenían recorrido en otros clubes, los casos de Ezequiel Bonifacio, de León Arcosta, del paraguayo Iván Villalba, de Sheiko Studer, como así también de Luciano Gómez, de Juan Manuel Elordi, de Alejo Cela, el defensor goleador que tiene este equipo, con un mediocampo, con un futbolista que es fundamental como Tomás Botari en la mitad de la cancha, con un acompañante ideal que también llega al gol como lo es José Florentín, y con jugadores que van hacia adelante y que han mostrado también un desequilibrio importante. Los casos de el chino Atencio, que jugó en el fútbol brasileño, también de Fernández, de Gonzalo Ríos, jugadores que van hacia adelante, que miran mucho el arco rival y que también tienen llegada al gol. Y arriba, en función ofensiva, sin lugar a dudas, la gran figura es Sebastián Villa, el colombiano, que no atraviesa un buen momento, viene con una racha negativa de goles, no puede hacer goles el colombiano, pero sí los vienen haciendo Fabricio Sartori y el paraguayo Alex Arce. Así se presenta Independiente Rivadavia, un equipo duro, difícil, intenso y que buscará este miércoles llevar adelante el maracanazo. Tá aí, portanto, Federico Acosta, ele que acompanha de pertinho o Rivadavia, tá sempre lá trazendo todas as informações. Um abraço, tamo junto aí, obrigado pela sua participação. O Rivadavia, que para quem não conhece, é um time de mais de 100 anos, 113 anos, e só com 112 anos foi conquistar um título, o primeiro título de expressão, que foi ano passado, a Copa Argentina, ganhando o Argentino Júnior na final e dessa forma garantindo vaga na Copa Libertadores. Vai, pela primeira vez, vai perder a virgindade aí em competições continentais, os caras contrataram um alfaiate para fazer uma roupa especial. É a primeira viagem internacional dos caras, gente. Olha a grandeza disso. E olha só como eles foram recebidos pelos torcedores no hotel, já aqui no Rio de Janeiro. Olha só.
Então eles devem jogar, a tendência em relação à postura em campo, eles devem jogar numa linha de 5, eu imagino, na maior parte do tempo, para tentar se defender, e eles se defendem bem, e a partir daí agredir o Fluminense nos contra-ataques. E vai ter que tomar muito cuidado, não tem jeito. É um time muito perigoso. Postura tática, é um time que vai jogar, eu acredito, com uma linha de 5 e vai tentar agredir o Fluminense no contra-ataque. Vai tentar agredir no contra-ataque e é um time muito perigoso, um time que se defende bem, é forte, tem que ter atenção nas transições. Vou colocar na tela aqui só para a gente ver rapidinho o elenco deles. Tem o Arce, lembra do Arce? Pode jogar aquele Arce que tanto foi falado. O Fluminense tem que contratar e está aí o Arce. No Rivadavia não é um titular absoluto, joga o Sartori, joga o Sebastian Vidia, esse é muito perigoso, não tem feito gols, tá vivendo um jejum de gols, como disse aí o Federico, mas é um jogador perigoso esse colombiano. Matias Fernandes, 24 anos, esse meio aqui também, importante ficar de olho nele, o cara tem muita assistência e tem muito gol também, são jogadores mais, diria, mais perigosos, que a gente tem que ficar bastante atentos para o jogo de logo mais. Estava olhando aqui em termos de estatística, contra o Tigre, por exemplo, os últimos 3 jogos aqui, rapidinho, posse de bola deles, 51%, quase ficou com menos, 13 finalizações. Mas é um time que finaliza muito, tá? Não tem muita posse. Olha só, contra o Bolívar em casa, 37% de posse de bola, gente. 37% de posse de bola, 12 finalizações. E fizeram um gol. E depois, pegando o Argentino Júnior, que foi com um time ali meio misto, menos posse de bola, 46%. Finalizaram 11 vezes, mais que o adversário. Então é um time que tem pouca posse de bola, mas é efetivo. É um time que agride, que machuca o adversário, principalmente, como eu falei, nas transições. Então tem que ficar realmente muito atento. Vamos para a arbitragem para a gente fechar aqui o nosso pré-jogo. Apita a partida, trio colombiano. John Ospina, auxiliado pelo Miguel Roldan e pelo Mari Blanco. O VAR vai ser o Franklin Congo do Equador. Esse árbitro tem 33 anos, esse colombiano, nunca apitou um jogo do Fluminense, apitou nesta Libertadores até o momento a vitória do Mirassol sobre o Lanús na primeira rodada. Esse é o retrospecto, portanto, aí deste árbitro que apita muitos jogos ali do Campeonato Colombiano. Transmissão da Globo e também da ESPN. Globo do meu amigo Gustavo Villani, está sempre aqui acompanhando o pré-jogo do canal do Lessa para dar aquela pesquisada sobre a partida. Um abraço, tamo junto, meu amigo, espero te ver lá no Maracanã logo mais. E um abraço para todo mundo. Nos vemos hoje 3 horas de pré-jogo no Jornada, hein? Atenção, 6h30 da noite ao vivo no Maracanã, 3 horas de pré-jogo. Aquele clima total dentro e fora do estádio, nossa transmissão pós-jogo também, você acompanha tudo no Jornada. Um abraço. Tamo junto e até mais tarde.